Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Imagino que pré-prova, né? Então, vamos começar hoje mais um EducaApp. Hoje vai ser da P1 de 2023 de Contabilidade e Custos. Vamos começar aqui, então, fazendo a questão 1A. A questão 1 fala que a companhia Poli S.A., fundada em 1 de 4 de 2023, registrou as seguintes transações durante o mês. E aí aqui ele vai falar o dia e qual transação foi realizada. Vamos começar então pela questão A. A questão A fala para a gente fazer todos os lançamentos necessários para registrar as transações e ajustes usando a folha fornecida. Essa folha fornecida que ele fala é a folha com os sazonetes. Ela vai estar lá na prova, então não se preocupem com isso. Ela vai estar lá na prova com um nomezinho em cima. É só vocês realmente colocarem os valores. Eu já fiz ela aqui para deixar ela pronta também. Aqui tá aqui que eu tinha feito antes a questão. Mas vamos começar então. No dia 1, ele fala que teve a integralização em dinheiro do capital social de 45 mil dólares. Eu vou falar sempre reais para ficar mais fácil para a gente assimilar. Mas basicamente, o que é essa integralização em dinheiro do capital social? É o dinheiro que o sócio coloca na empresa. Quando o sócio coloca um dinheiro na empresa, você vai colocar ele no caixa, né? Você vai ter um dinheiro no caixa, só que ao mesmo tempo você vai ter uma dívida com os sócios. E essa dívida é chamada de capital social. Então aqui a gente pega e a gente tá aqui com os razonetes, né? Lembrem que o lado direito é o lado do passivo e o lado esquerdo é o lado do ativo. Então, direito são dívidas, contas que vocês pagaram, e esquerdo são valores que vocês receberam, bens que vocês têm. Então, aqui, lembrem que a gente recebeu 45 mil reais dos sócios no dia 1. Então, no dia 1 aqui, a gente vai colocar no caixa, dia 1, que a gente recebeu 45 mil reais. Só que ao mesmo tempo a gente teve uma dívida de 45 mil reais. Então aqui, essa dívida, como eu disse, chamada de capital social, a gente coloca dia 1, 45 mil reais. Pronto, é só isso. Com isso, dia 1 já foi feito. Lembrem sempre, uma dica que eu sempre dou é para vocês lembrarem que sempre que vocês colocarem uma coisa do lado direito, vocês vão ter que colocar ela do lado esquerdo. E sempre colocar do lado esquerdo, vocês vão ter que colocar no direito também. Então, lembrem sempre disso para vocês não errarem, chegar no final da prova e dar algum errinho, não bater algum valor, que é quando vocês forem fazer o balanço patrimonial e isso dá um BO danado. Então, vamos lá pro dia 3. No dia 3, ele fala que foi feita uma compra de material de consumo no valor de 3 mil reais. Como ele não fala como essa compra foi feita, a gente assume que ela saiu do caixa, que ele tirou o dinheiro do caixa. Então, foi 3 mil reais que saiu no dia 3 do caixa. Como saiu o dinheiro, a gente coloca ele do lado direito. Saiu sempre do lado direito. Então, no dia 3, saiu 3 mil reais do caixa. Mas você também adquiriu material de consumo. Então, entrou no balanço não, no razonete de material de consumo o valor de 3 mil reais, porque é um valor que vocês têm agora de material para vocês consumirem. Com isso, o dia 3 também já foi. Então, vamos pro dia 4. No dia 4, foi feita uma compra de máquinas e equipamentos no valor de 7 mil reais. Novamente, ele não fala como foi feita essa compra, então a gente assume que saiu do caixa o dinheiro. Então, aqui, no dia 4, ó, saiu, de novo, 7 mil reais. Só que dessa vez, ele comprou máquinas e equipamentos. Então, vocês também vão ter de máquinas e equipamentos adquiridos no dia 4, o valor de 7 mil reais, certo? Pronto, o dia 4 já foi também, por enquanto tá bem simples. No dia 5, ele fala que foi feita a compra de uma van no valor de 60 mil reais, com 3 mil reais de entrada e financiamento de 10 vezes de 5.700. Então, vocês adquiriram no dia 5, 60 mil reais de van. Aqui tem o item veículos, então, aqui no dia 5, vocês adquiriram 60 mil reais de veículos, mas vocês também gastaram 60 mil reais. Só que esses 60 mil reais foi 3 mil reais de entrada. Então, se foi entrada, ele tirou do caixa. Então, aqui a gente coloca do caixa, dia 5, ó. 3 mil reais que saiu do caixa. Só que ele falou que o restante ele financiou.
foi o valor de 57 mil que ele financiou. Então, é uma conta que ele tem que pagar. Então, aqui a gente vai colocar aqui em contas a pagar, no dia 6, ele adquiriu a conta de 57 mil reais para pagar. Certo? Pronto, foi 60 mil do lado direito e 60 mil do lado esquerdo também. Então, tá certinho. Vamos lá, então. No dia 10, ele fala que fez uma assinatura de contrato de aluguel da sede da empresa, pagamento todo dia 10, 5 mil reais por mês. Aluguel de abril cobrado proporcionalmente e pago adiantado. Uma observação que eu já coloquei aqui é que o aluguel vence no dia 30. Então, no dia 30, ele vai ter que lançar de novo um aluguel, senão ele vai ficar sem lugar para a sede da empresa, certo? Isso não tá aqui no dia 30. Depois, quando a gente for andando, a gente vai ver que não vai estar aqui. Só que a gente vai ter que lembrar, porque ele desconta ponto na hora da prova se a gente não colocar esse aluguel do dia 30. Então, isso aqui é uma observação. Lembre-se disso no final, eu vou lembrar disso. Mas, por enquanto, vamos fazer a do dia 10, que ele já pagou. Ele falou que o aluguel de abril foi cobrado proporcionalmente e pago adiantado. O que é isso proporcionalmente? Ele pagou no dia 10, então só tem mais 20 dias no mês, certo? A gente vai pegar esses 5 mil reais. Na prova vocês podem levar a calculadora, eu vou estar aqui com o meu celular, então eu vou fazer no celular. Mas levem a calculadora, ajuda bastante. Vocês vão pegar esses 5 mil reais por mês e vocês vão dividir por 30, que é a quantidade de dias que tem no mês, certo? Deu 166 reais e uns quebradinhos aqui. E aí, como foi proporcionalmente, vocês pagaram no dia 10, só vai ter mais 20 dias no mês. Então, vocês vão fazer esses 166 vezes 20. E aí, vai dar o valor de 3.333. Então, novamente, vocês vão pegar o valor total do mês, dividir pela quantidade de dias, que é 30, e multiplicar pela quantidade de dias restantes. Então, por exemplo, se ele pagasse no dia 15, vocês só iam ter mais 15 dias. Então, vocês iam fazer 5 mil dividido por 30 vezes 15. Como aqui é 20 dias que vocês têm, porque foi feito no dia 10 o pagamento, vocês vão fazer os 5 mil, dividir por 30 e multiplicar por 20. Enfim, deu 3.333, eu fiz aqui na calculadora, né? Então, no dia 10, ele pagou esses 3.333 de aluguel. Então, aqui a gente vai ter dia 10, foi 3.333. Vou colocar só os 3.333, porque como é bem quebradinho o número, normalmente ele aceita mesmo sendo quebrado assim. É até melhor para vocês fazerem as contas. E aí, isso foi um aluguel antecipado. Foi feito no dia 10. Então, aqui, ó, no dia 10, vocês adquiriram de aluguel antecipado o valor de 3.333 também. Pronto, lancei de um lado, lancei do outro. Coisa simples. É só lembrar desse proporcional que faz bastante diferença na hora da prova. Lembrar de prestar atenção se tem isso ou não. Se tiver, vocês vão ter que fazer essa divisão e depois multiplicar. Mas é isso. Lembrar que depois no dia 30 vai ter também um vencimento de aluguel, porque no dia 30 acaba o nosso aluguel, né? Vamos passar então pro dia 11. No dia 11 teve a contratação do seguro da van por ano, 6 prestações de R$1.000. A primeira parcela paga na contratação. Então, no dia 11, ele contratou o seguro de van por R$6.000. Então, aqui, ó, ele tem seguros a vencer. No dia 11, ele contratou, então ele tem um seguro que vai vencer ainda. Valor de R$6.000. Aí ele fala assim que ele pagou a primeira parcela na contratação, então saiu do caixa. Se ele pagou, saiu do caixa. 6 parcelas de 1.000, então aqui já saiu R$1.000, certo? E aí, ficou faltando R$5.000 para ele pagar, né? E aí, um seguro que ele tem que pagar. Então, aqui, ó, no razonete seguros a pagar, você vai colocar aqui, dia 11, R$5.000 que ainda falta para ele pagar. Pronto, foi também. R$6.000 de um lado, R$6.000 do outro, tá check. Vamos então pro dia 18.
No dia 18, ele contratou por cliente... Ele contratou não. Um cliente contratou ele e pediu que ele fizesse um serviço até o dia 30. O valor do serviço foi 9 mil e ele pagou 500 reais já. E o restante ficou de pagar na entrega. Então, vamos lá. O cliente contratou ele precisa prestar um serviço. Então, aqui tem a conta serviços a prestar. Ele vai ter que fazer isso no dia 18. Como ele tem um serviço a prestar, isso é uma dívida que ele tem. Então, aqui, no dia 18, ele adquiriu uma dívida entre aspas, porque é um serviço que ele vai ter que prestar, no valor de 9 mil reais. Então, aqui, dia 18, 9 mil reais de serviço que ele vai ter que prestar. Isso ele vai ter que fazer no dia 30. E aí, o cliente já pagou para ele o valor de 500 reais, certo? Então, no dia 18, entrou 500 reais no caixa. Aqui, ó, 18, 500 reais que entrou no caixa. E aí, ficou faltando o cliente pagar 8.500 reais. Então, aqui, a gente vai ter aqui, ó, contas a receber. São valores que os clientes precisam pagar para ele. Ele tem aqui, ó, de contas a receber, no dia 18, 8.500 reais, certo? Aqui a gente já bateu, tem 9 mil de um lado, 9 mil do outro, pronto. Vamos então pro item do dia 23. No dia 23, ele fala que teve uma verificação de consumo de 80% do material de consumo. Quanto que a gente tinha aqui de material de consumo? Ó, a gente tinha aqui 3 mil reais. Então, a gente pega nessa calculadora na hora da prova. Eu vou pegar aqui meu celular. E faz 80% de 3 mil reais. 80% de 3 mil reais é 2.400. Então, aqui a gente vai colocar que foi no dia 23, né? No dia 23, foi consumido o valor de 2.400 reais. Pronto, foi consumido 2.400 reais. Só que ao mesmo tempo que foi consumido, a gente teve uma despesa do material de consumo. Então, aqui, ó, no razonamento de despesas, material de consumo, a gente vai colocar aqui no dia 23, a gente teve uma saída de 2.400 reais. Pronto, saiu 2.400 de um lado, entrou 2.400 no outro, tudo certo. Vamos então pro dia 29. No dia 29, ele obteve um empréstimo de 9 mil reais do Banco Bank e ele vai pagar esse empréstimo em 6 meses com juros de 5% ao mês. Esses juros, gente, a gente ignora. A gente ignora completamente esses juros, porque ele não é importante nos razonetes. Nem no balanço patrimonial, nem no resultado do período também, que é o que a gente vai fazer daqui pra frente. Mas esse 5%, vocês simplesmente ignorem. É uma coisinha a mais ali pra vocês se confundirem. Então, vocês vão pegar só o valor do empréstimo que ele fez. Então, ele fez um empréstimo de 9 mil reais do Banco Bank. Então, ele vai ter aqui no Banco Bank, porque ele adquiriu, foi no Banco Bank, então foi dia 29. 29 aqui, ó, Banco Bank, certo? Ele adquiriu 9 mil reais. Esses 9 mil reais não vão entrar no caixa. Por quê? Porque ele já está no Banco Bank, então não tem necessidade de ele entrar no caixa, já é um ativo que ele tem, não tem por que entrar no caixa. Só que como ele adquiriu esse empréstimo, ele também vai ter um empréstimo a pagar. Empréstimo a pagar, então, no dia 29, ele adquiriu 9 mil reais de empréstimos a pagar. Então, aqui, 9 mil reais, certo? Pronto. Colocamos 9 mil de um lado, 9 mil de outro. Então, tá certo. No dia 29, ele teve outro lançamento, que foi o uso de máquina alugada por 400 reais pago à vista. Pago à vista, saiu do caixa. Então, no dia 29, saiu 400 reais do caixa. Só que
ele teve uma despesa aqui também de aluguel máquina. Aí aqui, a gente coloca aqui, despesas aluguel máquina, R$400, no dia 29. Pronto. Lançamos a despesa e lançamos da onde saiu. E agora ele tem esse aluguel da máquina para utilizar também. Vamos lá. Então, tô olhando aqui em cima também tá a questão. No dia 30, ele fala que ele teve a entrega do serviço do dia 18, recebido 1.500, e o restante vai ser recebido só em 30 dias. Então, no dia 18, lembra que a gente tinha feito essa... Aqui, ó, serviços a prestar, R$9.000. Ó, no dia 30, ele fez esse serviço, então ele não tem mais essa dívida de R$9.000 de serviços a prestar. Ele prestou o serviço. Então, saiu R$9.000 de serviços a prestar. E aí, ele falou que ele recebeu 1.500 e o restante ele vai receber só em 30 dias. Então, entrou R$1.500 no caixa dele no dia 30, porque o cliente pagou R$1.500, só que o restante ele ficou devendo. Então, aqui, ó, em contas a receber, no dia 30 a gente vai tirar só o que ele pagou, que foi os R$1.500. Ele pagou e o restante ele vai ficar devendo. Pronto. E ele, além desse contas a receber, ele também teve uma receita com esse serviço que ele fez no dia 30. Então, aqui, a receita com o serviço foi de R$9.000 no dia 30. Não sei se vocês estão percebendo, mas aqui nas contas de receita e despesa, a gente tá lançando elas num lado diferente. Então, aqui, ó, nas despesas, aluguel máquina, por exemplo, a gente tá lançando a despesa do lado esquerdo. Por quê? Porque quando é uma despesa e uma receita, você troca os lados. Então, quando é uma despesa, você vai colocar ela sempre do lado esquerdo. E quando for uma receita, você sempre vai colocar no lado direito. Porque na hora de fazer o balanço patrimonial e o resultado do período, vai ser muito mais fácil pra gente. E também porque aqui, ó, uma receita com serviço. É um passivo que você teve nesse caso, porque receita vai ser um passivo nesse caso, e aqui a despesa vai ser um ativo. Você adquiriu uma despesa, entendeu? Então, isso aqui dá uma bagunçadinha, mas é normal. Na receita você sempre vai colocar do lado direito e na despesa você sempre vai colocar do lado esquerdo. Beleza? Foi, então. A gente colocou aqui 9.000 que ele prestou de um lado, receita do outro. Contas a receber, ele recebeu 1.500 e esses 1.500 foi pro caixa, ó. Se vocês perceberem aqui, ó, aqui o que a gente fez agora, ó, serviços a prestar. Ele prestou no dia 30, R$9.000, certo? Então, do lado esquerdo. E aí, aqui, no lado direito, ó, tá vendo? Sempre o lado esquerdo e direito. R$9.000. E aí, se vocês lembrarem do que tinha falado, ele recebeu 1.500 aqui, ó. Este lado esquerdo. E esse 1.500 também saiu aqui, ó, de contas a receber do lado direito, tá bom? Sempre lembrem disso, de colocar do lado esquerdo e direito. Bom, acabamos o que está escrito aqui. Só que, lembra dessa observaçãozinha aqui que eu coloquei? Que o aluguel vence no dia 30? Então, isso não tá aqui, é meio que uma pegadinha da prova. Mas no dia 30, vocês vão adquirir uma despesa de aluguel. Então, no dia 30, vocês vão ter essa despesa aqui, ó. 30 de R$5.000. Por que de R$5.000? Na verdade, eu fiz confusão. De R$5.000 não. Mas é o mesmo valor que vocês tinham, 3.333. Vocês tinham pagado de aluguel antecipado 3.333, certo? E aí, no dia 30, vocês vão ter essa despesa de 3.333.
3.333, porque o aluguel de vocês venceu, então acabou esses 3.333. E aí, esse aluguel antecipado aqui no dia 30, aqui a gente também vai fazer esse lançamento, então, 3.333. Pronto. A gente lançou no dia 30 aqui, e é isso. Agora o aluguel de vocês venceu, pronto, acabou. Acabamos, então, a questão 1A. Vou pausar aqui e daqui a pouco a gente volta com a questão 1B. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Oi, gente, tudo bem? Então, vamos lá, voltar, né, com a resolução da P1 de 2023 de contabilidade de custos. Agora a gente vai fazer a questão 1B e questão 1C. Vamos começar, então, lendo a B e a C. Então, B. Apresentar o balanço patrimonial em 30 de 4 de 2023. E a C é informar o resultado do período. O que eu dou de dica para vocês? No balanço patrimonial, vocês vão ter que colocar sempre o lucro ou o prejuízo, ou se a empresa não tiver recebido nada, vocês vão ter que colocar isso lá no balanço patrimonial. Então, a gente faz primeiro sempre a questão C, que é para informar o resultado do período, que é para a gente saber se a gente teve lucro, prejuízo, ou se a gente ficou no 0 a 0. Então, vamos começar pela questão C. Para fazer a questão C, a gente vai precisar pegar os nossos razonetes e saber o valor que deu em cada um deles, né? Então, aqui no caixa, a gente pega o lado esquerdo menos o lado direito. Então, aqui, a gente vai ter 45 mil, né? Mais 500, mais 1.500, vai dar 47 mil. Gente, uma dica que eu dou pra vocês é sempre façam a conta na calculadora. Vocês podem usar a calculadora na prova, então façam sempre isso pra evitar erros bobos, porque às vezes chega no final da prova, você pegou e fez um errinho de nada, uma conta de mais, uma conta de menos, que você não fez com a calculadora, você estava nervoso na hora, enfim. Então, usem sempre a calculadora, eu sempre uso, é uma dica muito boa. Então, vamos lá. Tem 47 mil de um lado, então a gente faz 3 mil, mais 7 mil, mais 3 mil, mais 3.333, mais 1.000, mais 400. Isso aqui vai dar 17.733, certo? Então, a gente vai fazer aqui 47 mil menos 17.736. Vai dar 29.267, tá bom? Então, aqui a gente vai ter 29.267, ok? Pronto, essa do caixa já foi. No capital social, a gente só tem 45 mil, então aqui a gente coloca só os 45, beleza? Aqui, a gente vai ter 3 mil menos 2.400, a gente vai ter 600. Eu faço tudo na calculadora, gente, façam tudo na calculadora pra prevenir, né, pra, enfim, tirar a maior nota possível. Então, aqui a gente tem 600. Aqui a gente só tem os 7 mil, então a gente coloca aqui 7 mil. Aqui no veículos a gente só tem 60 mil, então 60 mil. Quando tiver só o valor, vocês copiem embaixo pra ficar mais fácil a visualização de vocês na hora da prova também. Tudo que der pra fazer, a gente vai fazendo pra ficar mais fácil a prova. Aqui em seguros a vencer, a gente só tem os 6 mil. Seguros a pagar, a gente só tem os 5 mil. Serviços a prestar, a gente não tem nada, porque 9 mil menos 9 mil, né? Nada. Aqui, 8.500 que eu tenho de contas a receber, menos 1.500, 7 mil. Aqui. Aqui a gente vai ter 2.400, porque é o único valor que a gente tem. No Banco Bem que a gente tem 9 mil, certo? Despesas aluguel máquina, a gente tem 400.
Receita com serviço, 9 mil. Aqui, aluguel antecipado, a gente não tem nada. Empréstimos a pagar, temos 9 mil. E despesa aluguel, 3.333. Pronto, fizemos a primeira parte. Vamos começar, então, pela questão C, que é o resultado. No resultado, o que é o resultado de uma empresa? São todas as receitas menos as despesas. Então, nessa conta, a gente só coloca o que tiver escrito na frente, receita, e o que tiver escrito na frente, despesa. Não esqueçam disso, porque é uma parte muito importante. E, novamente, a gente vai começar pela questão C, porque a gente precisa da questão C para poder fazer a B. Então, vamos lá. O que a gente tem de receita? A única receita que a gente tem aqui é a nossa receita com serviço, no valor de 9 mil reais. Então, aqui, ó, pronto, ó. 9 mil reais nas receitas, pronto. E aí, de despesa, a gente vai vendo o que a gente tem, ó. A gente tem aqui a despesa de aluguel, com 3.333, certo? Pronto. Despesa com aluguel da máquina, no valor de 400, que a gente tem também. E, além disso, a gente só tem mais a despesa de material de consumo no valor de 2.400. Então, aqui... a gente vai ter 2.400 mais 400 mais 3.333 dá 6.133. Aqui a gente tem 9 mil. Aí, como o resultado é receitas menos despesas, a gente vai fazer 9 mil menos 6.133, que vai dar 2.867 de lucro. Tivemos lucro no período. Então, aqui, ó, 2.867. Pronto. A questão C tá feita, é fácil assim. É realmente só pegar as receitas e as despesas. Receitas menos despesas igual ao resultado. Pronto, tivemos um lucro de 2.867 nesse período. Agora a gente vai passar para o balanço patrimonial. Eu deixei o balanço patrimonial pronto aqui, para ficar mais fácil, mas na hora vocês não vão ter nada disso, então vocês vão ter que montar o balanço patrimonial inteiro. Então lembrem de colocar todas as contas do ativo e todas as contas do passivo. E nas contas do passivo, lembrem que as despesas e as receitas não vão entrar. Por quê? Porque elas são o resultado. Então, aqui tá lucros acumulados, porque é o resultado que você obteve no período. Se você não teve nenhum, você coloca menos na frente. Se você não coloca nenhum, você coloca 0, né? E se você teve prejuízo, você coloca um menuzinho na frente, que dá pra saber que não é lucro, que é prejuízo. Bom, vamos lá então fazer nosso balanço patrimonial. Aqui tá todas as nossas contas de ativo já. E aí, como a gente já fez essa soma aqui, ó, o primeiro item de ativo que a gente tem é o quê? O caixa, porque é uma coisa que a gente tem. É um bem nosso. Então, vamos lá. No nosso caixa, a gente tem 29.267. A gente coloca aqui 29.267. Material de consumo. A gente tem 600 reais de material de consumo. É outro ativo que a gente tem. Máquinas e equipamentos, a gente tem 7 mil. Veículos, vamos ver quanto que a gente tem em veículos. A gente tem 60 mil. Seguros a vencer, quanto que a gente tem de seguros a vencer? Temos 6 mil reais de seguros a vencer. Contas a receber, quanto que a gente tem para receber? Temos 7 mil reais para receber ainda. E o nosso Banco Bank, a gente tem 9 mil reais. Lembrem de colocar tudo aqui do lado, porque fica mais fácil. Então, peguem tudo que é ativo, são os nossos bens e direitos, coisas que a gente tem na empresa. Então, a gente tem caixa, a gente tem material de consumo, as máquinas e equipamentos são nossas, veículos.
Coloquem tudo isso do lado do ativo, e aí do lado do passivo a gente só vai ter as contas que a gente paga, seguros que a gente paga, empréstimo, tudo que a gente tiver a pagar, a gente coloca no lado do passivo, tá bom? Então vamos pro lado do passivo. No lado do passivo a gente tem as nossas contas a pagar. Cadê elas? R$57.000 que a gente tem de contas a pagar. 57 mil. Seguros a pagar. Vamos ver quanto que a gente tem de seguros a pagar. Seguros a pagar, a gente tem o valor de R$5.000 de seguro para pagar ainda. Então, vamos lá. Aqui a gente coloca R$5.000 de seguro a pagar. E, além disso, a gente só tem um empréstimo a pagar. Cadê ele? Tá bem aqui, ó. Empréstimos a pagar, a gente tem um valor de R$9.000 de empréstimos a pagar. E aí, ó, o balanço patrimonial, ele tem basicamente 3 partes. A parte do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É simplesmente o capital social e os lucros acumulados. Só isso. Então, aqui, ó, o patrimônio líquido também fica do lado do passivo, porque é uma conta que você tem a pagar, ou então o seu resultado. Então, aqui, ó, de capital social, vocês lembram quanto a gente tem? A gente tem, acho que 45 mil, deixa eu dar uma olhada. É isso mesmo. A gente tem R$45.000 que a gente tem que pagar para os nossos sócios ainda, né? E aqui, ó, vocês estão vendo que tem lucros acumulados na parte do patrimônio líquido? Por isso que eu falei que era importante que a gente fizesse o item C primeiro, porque no item C a gente sabe o resultado que a gente obteve. Então, é mais fácil a gente fazer o C primeiro e depois a gente passa pro B. Então, no resultado, a gente tem um valor de 2.867 de lucro. Então, caso a gente tivesse tido um prejuízo, a gente colocava aqui menos 2.867. Mas como a gente teve um lucro, ainda bem, né? A gente vai colocar aqui, ó, o valor de 2.867. Pronto, é só isso. E aí, a gente vai somar tudo isso, do ativo e do passivo. Então, aqui a gente soma no ativo, ó. A gente tem o nosso caixa no valor de 29.267, né? Mais os 600 do material de consumo, mais os 7.000 das máquinas e equipamentos, mais 60.000 de veículos, mais 6.000 de seguros a vencer, mais 7.000 de contas a receber, 9.000 do Banco Bank, e ficamos com o resultado de 118.867. Vamos colocar aqui, então, 867. Pronto. E aí, o lado do passivo. Agora é a hora que a mãe chora e o filho não vê, né? Porque o filho chora e a mãe não vê, no caso. Porque agora a gente tem que bater a conta do ativo e do passivo. Então, vamos lá. Vamos ver se vai bater. A gente vai fazer 57.000, mais 5.000, mais 9.000, mais 45.000, mais 2.867. E olha, batemos. Aqui, ó, 118.867. Pronto. Balanço patrimonial feito. Lembrem que o balanço patrimonial precisa bater, então os dois lados precisam estar iguais, do ativo e do passivo. E é isso, pessoal. Fizemos a questão inteira. É uma questão que ela é trabalhosa, mas ela é bem simples de fazer. São pontos que a gente consegue fazer tranquilamente. Lembrem sempre de usar calculadora, o máximo que der. E fazer a questão, o item C antes do item B, para a gente conseguir colocar o nosso resultado no balanço patrimonial. Espero que vocês tenham entendido e boa sorte na prova de vocês. Eu volto na questão 2. Vamos lá então, gente, começar a questão 2. Essa é uma questão dissertativa, ela é bem simples de vocês resolverem, é só vocês lembrarem basicamente os conceitos. Então, vamos lá. A questão 2 pede inicialmente para a gente explicar a diferença entre os conceitos contábeis de despesa e investimento. É bem fácil essa diferença. É basicamente vocês lembrarem que investimento é tudo que tem um retorno para a empresa e despesa é o que não tem um retorno.
Então, por exemplo, uma conta de luz que você paga, é uma despesa ou é um investimento? Ela é uma despesa, porque ela não vai ter devolução nenhuma para a empresa. Então, é uma despesa que você tem. E o que seria um investimento, então, por exemplo? Um investimento seria a compra de uma máquina nova, esse é um investimento. Investir em alguma melhoria na empresa. Então, lembre-se sempre, é uma diferença muito fácil, muito rápida, muito prática para vocês fazerem na prova. Então, o investimento é todo um ativo que você compra e que vai ter um retorno financeiro para a empresa. E toda despesa é uma coisa que você compra ou então que você paga que não vai ter um retorno nenhum para a empresa. E aí, depois a questão pergunta assim: muitas pessoas dizem que pessoas que trabalham em uma empresa são seu maior ativo. Você concorda com isso? Justifique. Por que pessoas que trabalham na empresa não são um ativo? Porque não tem como você comprar uma pessoa, né? Então, graças a Deus a escravidão acabou, então agora não tem como você dizer que uma pessoa é um ativo, porque não é uma coisa que você pode comprar. Então, não tem como concordar com isso. E, contabilmente falando, as pessoas que trabalham na empresa são, na verdade, uma despesa, porque é uma coisa que você está pagando e que, em tese, não vai ter retorno nenhum para a empresa. Então, basicamente, contabilmente falando, a despesa, na verdade, as pessoas que trabalham na empresa são uma despesa e não um ativo. E, além disso, não tem como nem comprar uma empresa. Bom, questão 2, simples, prática, bem rápida de fazer. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Bom, pessoal, vamos continuar então o nosso EducaEP. A gente vai fazer agora a questão 3 da P1 de 2023. Então, a questão 3 fala que a empresa XYZ comercializa unidades. Em 1 de 1 de 2023, seu estoque era de 500 unidades, adquiridas em 23 de 12 de 2022, a R$ 4,80 cada. Durante o mês de janeiro de 2023, foram realizadas as seguintes operações com mercadorias. E aí ele fala as operações que foram realizadas nesse período, né? E aí ele fala que o nosso controle de estoques é feito pelo método FIFO, ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Ele pede pra gente apresentar a tabela de controle dos estoques e os lançamentos nos razonetes até o cálculo do resultado com as mercadorias. Então, pra quem não lembra, a tabela FIFO é essa daqui, ó. Ela vai ter a data, né? Aí os itens de entrada, saída e saldo, dentro deles vão ter a quantidade, valor unitário e valor total. Vamos então começar, né, a fazer a questão 3. A gente vai ter aqui a primeira operação, ela é o estoque inicial. Por quê? Porque ele tinha um estoque de 500 unidades que já tinham sido compradas. Então, a gente obrigatoriamente precisa colocar isso aqui. A gente não tem uma data, porque esse é o nosso estoque inicial, então a gente coloca aqui só estoque inicial, né? Estoque inicial. E aí, a gente não vai ter nenhuma entrada, nenhuma saída, porque isso era um saldo que você já tinha. Então, era um saldo de 500 unidades, né? A R$ 4,80 cada. Vamos ver se era isso mesmo? Isso mesmo. E aí, aqui você vai fazer 500, né? Vezes 4,80, vai dar 2.400. Então, aqui, pronto, a gente já vai colocar a nossa primeira linha da tabela FIFO. Aí, ele fala que teve no mês de janeiro a seguinte operação. No dia 4 do 1, houve a compra de 600 unidades a prazo por R$ 5,20 cada. Esse aprazo a gente vai ignorar nessa parte da tabela, né? Porque esse aprazo não é importante pra gente, porque a gente tá procurando fazer só o controle dos estoques, e não um controle tão contábil como o aprazo. Então, vamos lá. 4 do 1, compra de 600 unidades por R$ 5,20. Aí, a gente vai colocar aqui. A gente pula uma linhazinha pra ficar mais fácil a nossa visualização, né? Coloca aqui 4 do 1. Entrada, 500 unidades. Foram 500? 600. 600 unidades. A 5,20 cada. Então, o valor unitário é 5,20. Faz 600 vezes 5,20, vai dar 3.120.
E aí, só para lembrar vocês, a gente precisa atualizar o nosso saldo. Só que os valores unitários e a quantidade são diferentes, né? Porque são de lotes diferentes que ele comprou. Então, a gente vai copiar e colar, basicamente, o que a gente já tinha. Então, a gente tinha aqui 500 unidades, né? Do ano de 2022. A gente copia e cola aqui, ó. No caso da nossa prova, a gente reescreve, né? E aí, a gente vai adicionar o que a gente comprou agora. Então, a gente comprou agora 600, no valor de 5,20, que dá 3.120. Opa, 3.120 aqui. Copia, cola, pronto. Já temos os dados de estoque do dia 4/1. E aí, ele fala que no dia 5/1, ele fez um pagamento de R$300 de frete pela compra do dia anterior. O que acontece? Nesse dia 5/1, ele não tá fazendo nenhuma compra nova. Então, não vai ter, em tese, nenhuma entrada em quantidade. Mas a gente vai ter um valor unitário maior. Aqui o nosso total vai ser 300. E aí a gente faz 300 dividido por 600, porque é a quantidade de unidades que a gente tinha comprado aqui, ó. A gente pagou o frete referente a essas unidades. Então, a gente faz 300 dividido por 600, vai dar 50 centavos, certo? Só que o que acontece? Esses 50 centavos, eles vão afetar no valor do nosso produto. Porque, querendo ou não, ninguém vai querer pagar 50 centavos a menos, receber 50 centavos a menos do seu cliente, certo? Então, o que a gente vai fazer? Alterou alguma coisa no nosso saldo de 500 unidades que a gente tinha? Não, porque esse era um lote diferente, certo? Então, a gente continua copiando e colando o nosso lote anterior, porque a gente não mudou nada nele. Lembrem, sempre que não mudar, vocês só copiem e colam aqui. Caso reescrevam na prova. A única coisa que vai mudar é o valor do da nossa compra que foi feita no dia 4/1. Então, aqui, ó, a gente tinha o valor de 5,20, certo? E aí, a gente vai aumentar esse valor para 5,70. Por quê? Porque a gente vai somar os 50 centavos de frete que a gente pagou. Aqui a gente vai continuar com 600 unidades, porque a gente não fez nenhuma compra a mais. Então, só vai alterar o valor unitário e o valor total, que vai passar para 3.420, certo? Ok. Fizemos também o lançamento do dia 5. Vamos passar, então, para o dia 6. No dia 6, ele faz a devolução de 200 unidades ao fornecedor, porque essas unidades estavam com defeito. O que acontece na devolução? A devolução não é uma saída, porque só é considerado saída os itens que você vende. Então, a devolução é exatamente o contrário de uma entrada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui dia 6/1, né? Aqui, ó, 6/1. A quantidade menos 200. Por quê? Porque são 200 itens que saíram do nosso estoque, mas elas não saíram por conta de um cliente, elas saíram porque estavam defeituosas. E essas 200 unidades que vão sair, elas vão sair nesse valor unitário aqui de 5,20, porque o frete não estava incluso. Então, a gente vai colocar aqui menos 200 unidades de 5,20. Aí, a gente faz aqui 200 vezes 5,20, né? Vai dar 1.040. Então, o valor total vai dar menos 1.040. A gente alterou alguma coisa nessa remessa de 500 unidades aqui? Não. Então, continuamos reescrevendo ela. No meu caso, que eu vou copiar e colar, e vocês reescrevam na prova de vocês. Aqui, tudo certo. Essa remessa de 600 mudou alguma coisa? Mudou. Por quê? Porque a gente tirou 200 unidades dela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, a gente agora vai ter 400 unidades, certo? 400 unidades, porque a gente tirou 200. E aí, a gente vai pegar, pra gente saber o valor unitário, a gente vai ter que fazer o valor total. Quanto vai ser o valor total dessa remessa agora? Vai ser esse 3.420 aqui, menos esse daqui. No caso, mais, né? Porque aqui já tá contando como menos.
Então, a gente faz 3.420 mais menos 1.040. Mas mais fácil a gente fazer 3.420 menos 1.040. Isso aqui vai dar 2.380, certo? Então, o valor total ficou de 2.380. E aí, a gente pega esse 2.380 e divide por 400. Pronto, o nosso valor unitário agora passou a ser 5,95, porque a gente já tinha pagado o frete, certo? Pronto. Fizemos o do dia 6. Agora, ele fala que no dia 16/1 teve a venda de 500 unidades a R$12 cada unidade, a prazo. Então, a gente pega aqui, ó, ele vendeu 500 unidades. Quantas unidades a gente tinha da primeira coisa que entrou? 500. Então, a gente vai ter agora, no dia 16, ó, a nossa primeira saída. Aqui, ó, 16/1. A gente vai ter a nossa primeira saída, finalmente. Saíram 500 unidades, certo? 500 unidades a R$12 cada. Só que o que acontece? Essas 500 unidades a R$12 cada, esse R$12 é uma informação que a gente vai usar ela só quando a gente for fazer os nossos razonetes. Porque aqui a gente está novamente fazendo um controle de estoque. Então, a gente vai usar os mesmos R$4,80, que era aqui, ó. Porque a gente está querendo saber quanto foi que saiu do nosso estoque, não quanto foi que a gente recebeu. Então, aqui é 500 a R$4,80, que dá 2.400, certo? Pronto, 2.400 saiu. E aí, a única coisa que vai sobrar são os 400, as 400 unidades, né? A 5,95, que dá 2.380. Pronto, lançamos no dia 16. Vamos então para o dia 17. No dia 17, teve a devolução por parte do cliente de 100 unidades. Ou seja, a gente vai colocar aqui, ó. A gente teve meio que uma saída negativa, porque o cliente devolveu. Não é uma entrada porque eu não comprei. Novamente, entrada é o que eu compro, saída é o que eu vendo. Então, como eu não vendi nada, no dia 17, a gente pula mais uma linhazinha aqui, ó. 17/1, o cliente devolveu 100 unidades. Então, ele devolveu 100 unidades de R$4,80. Certo? E aí, a gente faz 100 vezes 4,80, vai dar 480. Nesse caso, negativo, né? Porque é uma devolução. 480. Certo? E aí, aqui, a gente vai voltar a ter 100 unidades no nosso estoque, no valor de R$4,80, que é R$480. E a gente vai continuar tendo 400 unidades a 5,95 no valor de 2.380, certo? Fizemos os nossos orçamentos no dia 17, vamos ver o que tem no dia 18. No dia 18, ele fala que teve um abatimento concedido ao cliente de R$240. Esse abatimento não fala nada de unidades, ó. Vocês podem ver que todos têm unidades, ó. Unidades, compra, unidades, unidade. Esse não tem nada a ver com a tabela FIFO. Esse é simplesmente a parte dos razonetes que eu vou fazer separadamente em outro vídeo. Mas então, terminamos a nossa tabela FIFO. É basicamente isso, vocês colocam a data, quanto entrou, quanto saiu e qual o saldo. Não esqueçam que é primeiro que entra, primeiro que sai. E prestem bastante atenção nisso, porque é uma parte bem simples da matéria, que dá pra gente ir bem na prova. É isso, gente, então eu vou fazer os razonetes em outro videozinho, pra ficar mais curto. Espero que vocês tenham entendido.